do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos na caminhada para o Natal com Jesus, estudando o Evangelho de São Lucas, um capítulo por dia. Do dia 1º ao dia 24, vamos estudar todos os capítulos do Evangelho de São Lucas e assim, no dia 25, teremos conhecido quem é Jesus que vamos celebrar o seu nascimento neste Natal. Se você não viu ainda os capítulos anteriores, assista no nosso grupo Salve Rainha, na página Salve Rainha, ou no nosso canal do YouTube. Ou ainda, pegue a sua Bíblia e leia. Estamos hoje no capítulo 11, então leia os capítulos de 1 a 10 e acompanhe conosco diariamente o estudo, a narração do Evangelho de São Lucas. Um capítulo por dia. Simples, fácil e objetivo. É obrigação de todo cristão conhecer a Bíblia, conhecer as Sagradas Escrituras, e eu quero ajudá-los nesta missão. Antes de começarmos o capítulo 11, vamos pedir a orientação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e acendei nos corações dos vossos fiéis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Narração do Evangelho de São Lucas, capítulo 11. A oração do Pai Nosso. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminado a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Blasfêmia dos fariseus. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído,
e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebu? Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem o expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. O sinal de Jonas. Afluía o povo e ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é maior do que Jonas. Os olhos como luz. Ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto ou debaixo de uma maçadeira, mas sobre um candeeiro, para alumiar os que entram. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Censuras aos fariseus. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós,
que sois como os sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim, testemunhas das obras de vossos pais, e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso também disse: a sabedoria de Deus, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disto a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Meus queridos irmãos e irmãs, esta foi a narração do capítulo 11. Se você não viu ainda os capítulos anteriores, assista os vídeos nos nossos canais, no grupo Salve Rainha, na página Salve Rainha, no canal do YouTube, ou pegue a sua Bíblia e leia, do capítulo 1 ao capítulo 10, e hoje o capítulo 11, para assim chegarmos no dia 25 e você estar acompanhando junto com a gente toda a história de Jesus segundo o Evangelho de São Lucas. Pegue sua Bíblia, estude, prepare-se para o Natal. Prepare-se para receber Jesus dignamente, sabendo quem Ele é. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine com a sabedoria necessária para entendermos sua palavra expressa nas Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.